Olá, querida pessoa. Você quer aprender a transformar coisas ruins, negativas, em coisas boas? Transformar aquilo que parece que é muito ruim num grande aprendizado? Olha que legal! Com apenas 3 perguntas simples, a gente pode instartar, reverberar na pessoa que nós estamos conversando uma reflexão profunda, e nessa reflexão a pessoa pode sim gerar um novo entendimento. O processo de coaching, a arte do coaching tem a ver com gerar perguntas poderosas para a pessoa gerar reflexão, ter uma tomada de consciência e decidir agir diferente. Queridos, no veneno sempre estará o antídoto. Você sabia que a evolução do ser humano é que o desequilíbrio que faz a gente se movimentar para tornar equilibrado? Você sabia que o equilíbrio total, a falta de problema total, nenhuma adversidade, causa paralisia e morte? Os 2 maiores países onde as pessoas são muito mais equilibradas são 2 países que têm o maior índice de suicídio do mundo, porque os problemas são tão menores, que as pessoas literalmente se matam, se jogam dos prédios. E esses 2 países são a Holanda e a Suécia, os maiores índices de suicídio do mundo, por causa do equilíbrio exagerado. E eu quero compartilhar com vocês agora um estudo de caso, um case. Eu atendi um coach, um cliente, com 70 anos de vida, que ele me procurou, dizendo da dor que ele estava vivendo, porque o pai dele estava na UTI e estava morrendo. Ele compartilhou comigo da dificuldade que ele tinha de ter a conversa da vida dele, que ele nunca teve com o pai dele, porque o pai dele abandonou a mãe dele, os 2 irmãos dele, aos 11 anos de idade. Ele compartilhou comigo da dor, ele compartilhou que realmente, verdadeiramente, ele sofreu muito e que ele atribuía essa saída de casa do pai dele como uma tragédia, uma catástrofe, e que isso tinha verdadeiramente destruído a vida dele. Mas quando eu perguntei, quando eu compartilhei sobre a história, sobre a percepção, o estado atual dele, eu pude ver que esse meu coach era uma pessoa extremamente equilibrada, financeiramente estabilizada na última potência, uma pessoa querida, com uma família maravilhosa, 2 filhos, uma esposa fantástica. E eu pude perceber que a história que ele contava da história dele, do passado dele, não era tão congruente com aquilo que ele tinha se tornado. E com uma única devolutiva, convidando ele a acreditar que em todo o veneno, em toda a diversidade da nossa vida, está a nossa cura, a nossa solução, ele pôde refletir que aquele dia horrível, que ele considerava o pior dia da vida dele, na verdade, foi o melhor dia, porque lá, na dor profunda, lá na vontade de vencer, ele começou a mudar o mindset, o padrão mental, e ele teve uma sobrecompensação, ele teve um poder. E aos 70 anos de idade, numa única sessão de coaching, e essa um pouco mais comprida, cerca de 3 horas, aquele meu cliente pôde verdadeiramente mudar completamente a percepção que ele teve daquele dia que o pai dele saiu da casa dele, porque foi aquele dia que mudou a história dele. Foi aquele dia que ele teve um realinhamento, um reimprint, um empoderamento, uma sobrecompensação de crenças, valores e significados da família. Aquele dia ele mudou a história dele mesmo. Ele criou força para estudar. E quando ele me disse de estudar, ele me disse de um ônibus, o ônibus que ele pegava para ir para a faculdade, ele não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Ele ficava lá, ele só voltava à noite, porque ele ficava na biblioteca estudando. Foi lindo, porque aquela dor, aquela adversidade para pagar a faculdade, fazer empréstimos, atrasar o ano inteiro de pagar, passar num concurso público, depois ser nomeado numa função, uma das maiores desse país. Olha que lindo, que história que você conta da sua adversidade. Será que a dor mais profunda não é a cura mais profunda, não é o seu poder mais profundo? Porque eu me lembro aquele dia, aos 70 anos de idade, aquele meu coach maravilhoso pôde dar um novo significado e transformar em tudo positivo numa única conversa de 3 horas, porque ele verdadeiramente entendeu que a força dele nasceu na incongruência ou na falta de evolução dos pais. Como a gente vai pedir algumas coisas para os nossos pais ou avós se eles não têm esses conteúdos? Como você vai doar o que você não tem? E quando você tem esse insight, quando você tem essa iluminação,
Quando você verdadeiramente na sua vida resolve transformar todo incômodo, todo veneno em antídoto verdadeiro, você se torna uma pessoa maior. Este é o fenômeno da ressignificação do processo de coaching, que nasce de conversas profundas entre cliente e profissional. E eu me lembro naquele dia que aquele meu cliente, isso já era 11 horas da noite, ele saiu lá do meu setting de coaching, chegou na casa dele, comprou todas as passagens para ele, para a esposa e para os 2 filhos e foi ter a conversa da vida dele, do pai dele que estava na UTI a 1000 quilômetros da onde a gente estava. E o mais lindo, maravilhoso, ele ficou lá por uma semana, conversou, se conectou e fez tudo maravilhoso. O pai não faleceu. Um mês depois, o pai veio a falecer. Esta pessoa até hoje me encontra e diz da maravilha daquela conversa. Depois disso, ficamos 6 meses juntos, num processo de coach fantástico, mas aquela primeira sessão, aquele dia, aquela forma que ele decidiu entender. E eu convido você a pensar quantas coisas na nossa vida que nós estamos dando foco de dor, de incômodo, de incongruência, isso nos incomoda. Quais perguntas que a gente tem que fazer para nós, para essas coisas que parecem serem horríveis, serem transformadas para você em poder. Nada na nossa vida que acontece, nenhum movimento, nenhuma incongruência, não é para servir você e evoluir você. Você realmente acredita que as coisas ruins é para deixar você paralisado e jogar para baixo ou para criar uma mola para que você saia desse ponto? Reflita sobre isso. Quais perguntas que você pode fazer para você agora? Da onde vem o seu poder? Da onde vem a desculpa que você tem da falta de poder? Da onde vem essa força louca, essa motivação que você tem? Nós somos a história que nós contamos da nossa história. O maior poder de um ser humano é olhar para o passado, honrar e respeitar o passado. É olhar para o seu passado e aceitar cada dia. Saber que os poderes e os acertos te deram uma força, mas saber que todas as incongruências e adversidades fizeram você se movimentar. Nós somos a percepção de hoje. Quem nós somos hoje é a história que você conta da sua história, do seu passado. Quem é você amanhã e no futuro é a história que hoje você consegue projetar no presente. O presente, o passado e o futuro. Só existe um tempo de existir, que é agora. E você que está me ouvindo, eu convido você a refletir profundamente, de transformar as coisas negativas em aprendizados e em poder, de ressignificar a sua história, de contar a melhor versão da sua história. O poder de transformar o que é negativo na sua vida em aprendizado, em positivo. Isso é a ressignificação. É uma das maiores ferramentas de coaching. E o processo de coaching vai poder oferecer isso na sua vida. A arte de ressignificar. De olhar para aquelas coisas que pareciam serem ruins e incongruentes e entender que elas foram maravilhosas, que elas te movimentaram e te trouxeram até aqui. Honrar e respeitar a sua história, o maior poder do ser humano é a alma do coaching. Meu querido, se inscreve aí, canal do YouTube, comente, um joinha assim, vamos levar essa corrente do bem do coaching para todas as pessoas. Obrigado, bye!